Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo por esta oportunidade que nos coloca, nos trazendo conforto para as nossas necessidades, trazendo o nosso fortalecimento para nossas enfermidades, nossos desequilíbrios, que sejamos abençoados e iluminados neste momento. Os irmãos, que inclusive estão todos presentes aqui no nosso encontro. Vamos então orar com Jesus e meditar com Ele para o nosso fortalecimento. Muito bom, né? Um momento maravilhoso. Nossa gratidão também à equipe do Dr. Bezerra de Menezes e principalmente a ele, Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste e traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que Jesus os abençoe e os ilumine cada vez mais. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 23, que tem o título de Moral Estranha. E neste subtítulo que vamos estudar hoje, quem não odeia seu pai e sua mãe? Né? Então, o item 1 nos traz a seguinte orientação. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. O item 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Item 3. Certas palavras, muito raras, de resto fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal e a sublimidade de sua doutrina. Não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. É lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e na afirmação saber se, na língua em que se exprimia essa palavra, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que,
não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as frases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer, e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes e 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo do camelo, e que foi traduzido por camelo na alegoria do buraco de agulha, capítulos 16, número 2 e número 1. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua para outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia, pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, em uma ou não significar em outra. Segundo a ideia que ela se atribui, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos, em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também capítulo 14, número 5 e seguintes. Muito bem. Está aí a orientação sobre a colocação da palavra, né? Mas convido nosso irmão Davidson para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Ok. Uma extraordinária noite para todos. Vamos lá. Olha, ao constatar por parte de Jesus frases tais como odiar os pais, abandonar o pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão, causa uma estranheza moral o meu título desse estudo. Como Jesus pode ter falado isso? Allan Kardec, aproximadamente há 160 anos atrás, nesse capítulo Estranha Moral, vem explicar para nós não gerarmos más interpretações. A palavra tem um poder danado. Sempre é bom lembrar que o idioma aramaico praticado por Jesus, tinha e tem suas frases específicas como o inglês. Por exemplo, o inglês diz lá, miss the boat. Miss the boat significa, lá para o americano, ser tarde demais. Mas se você traduzir ao pé da letra, é saudades do barco. Então, se eu falar saudades do barco, significa ser tarde demais. Ou da mesma, on the ball, em inglês, significa, olha, você está realizando um bom trabalho. Você está lá numa empresa, fala, on the ball, significa que você está realizando um bom trabalho. Então, olha, nós precisamos tomar muito cuidado. O texto fala em perifrase. É uma figura, na realidade, uma figura da linguagem portuguesa, utilizada para representar uma expressão que corresponda de modo indireto a uma determinada palavra. Vamos ver se através do exemplo fica melhor. Por exemplo, eu moro no país do futebol. Significa o quê a nível de perifrase? Eu moro no Brasil.
ok? Eu nasci na cidade maravilhosa. Significa o quê? Eu nasci no Rio de Janeiro. Vou passar as férias na Cidade Luz. Olha que seria ótimo, né? Mas não é fácil, não é para qualquer um. Significa, vou passar as férias em Paris. O meu animal favorito é o melhor amigo do homem, que é comentado aqui na linguagem portuguesa. Significa, o meu animal favorito é o cachorro. Meus pais nasceram na Terra da Garoa. Significa, meus pais nasceram em São Paulo. Se nós levarmos lá para Portugal, palavras engraçadas que aqui no Brasil a gente pode até interpretar mal. Por exemplo, bica de água. Lá é cafezinho. Você chega lá no bar, ó, me vê uma bica. O cara traz um cafezinho para você. E lá todo mundo paga propina. Ô, país Portugal. Minto, não é bem assim. Propina significa mensalidade de escola. Então, todo pai que paga uma escola paga propina. Peão lá, peão, que aqui em Barretos, festa do peão, lá é pedestre. Portanto, cada cultura tem aí a sua forma e tudo vai se alterando. De alguma forma, esse estudo nos faz lembrar, de alguma forma, da Torre de Babel. Estudar uma língua não é fácil. A Torre de Babel é uma narrativa, lógico que foi criada com o objetivo de explicar ali o que rolou, o que aconteceu. E é importante essa narrativa, que é importante para um determinado povo. Mas, enfim, a Torre de Babel, segundo a Bíblia, narra a construção de uma torre que alcançaria os céus. Deus teria causado confusão na humanidade, estabelecendo diferentes idiomas, o que impediu que a torre fosse construída. Esse mito, chamado de mito, essa narrativa, é encontrado em Gênesis, está lá no capítulo 11, 1 a 9. A Torre de Babel, ela foi construída por descendentes de Noé, logicamente após o dilúvio. Com a torre surgiu aquela dispersão do povo por várias regiões geográficas do planeta. Como consequência, o surgimento de várias culturas e vários idiomas. A palavra Babel, ela tem uma origem hebraica, lá dos hebreus, que vem de Baal, que significa confundir. Olhando aí sobre um outro ponto de vista, as culturas diferentes de várias localidades, de vários países, cria, de alguma forma, uma necessidade de interdependência entre todos os povos. O que significa isso? Não é só um povo que tem toda a cultura, todo o conhecimento. A gente depende, a troca é muito rica. Então, aí dá uma conversa danada, mas faz lembrar. Você vê que se não fosse Allan Kardec, as más interpretações continuariam, como continuam. São poucos que acessaram o material de Allan Kardec. Eu vou pegar aqui um ponto. Numa reunião de esclarecimento no SEAC, apareceu um pastor, em plano espiritual, com a consciência pesadíssima. Ele, a partir do momento que ele começou a acompanhar do plano espiritual os estudos espíritas, mas pesou tanto na cabeça dele a má interpretação que ele teve da Bíblia, que ali nós tivemos que trabalhar, eu tive que bater numa tecla. Falou, olha, irmão, está virando uma auto-obsessão. A tua consciência está pesando, isso não faz bem para as células do seu corpo. Ali, no caso, o corpo perispiritual dele. Né? Você vai ter que se auto-perdoar. Você não sabia, você não tinha culpa. Não é? E aí a gente vai entender que não é fácil a missão de um pastor. A consciência pesada dele mexeu comigo, viu? Incrível. Eu falei, caramba. E ele sofrendo muito. Depois de um longo bate-papo, conseguimos sensibilizar que ele não errou, ele está aprendendo. E ele vai ter novas oportunidades, de alguma forma, de consertar isso. É a misericórdia divina. Mas, olha, o aramaico, ele nem tem vírgula. Mas é o seguinte, ele é muito conciso. Não que ele não tem vírgula, eu não estou criticando. A linguagem aramaica, ela é muito concisa, ela é objetiva, não tem
não tem muitos meios termos como nós temos no português. Talvez seja por isso que nós, brasileiros, temos ainda o hábito de dar um famoso jeitinho, porque gera várias possibilidades. Você pega uma Constituição, abre espaço. Os advogados de plantão agradecem, porque o português gera. Já algumas linguagens, não, elas são bem objetivas. Por exemplo, no aramaico, não tem essa de amar menos, amar mais ou menos, que aqui no Brasil eu te amo um pouco. Não tem essa. Lá é amar ou odiar. Guardem bem isso. Não tem meio termo no aramaico. Além do mais, a fala de Jesus estava de acordo com a época. Nós temos, além do mais, nós temos que considerar que a língua também vai sofrendo mudanças, incorporando outras palavras. Por exemplo, é muito comum hoje numa linguagem, no meio profissional, o pessoal falar feedback, me dá aí um feedback, que é dar um retorno. Então, você vê que novas palavras vão entrando. E é interessante, no item 1 desse texto, Lucas traz uma passagem, no item 2, Mateus, e o Kardec explica no item 3, ele clareia para nós esta fala tão importante de Jesus. Importante também é nós compreendermos que a língua do povo hebreu, o hebreu, que vieram de Capela, hebreu, na época era o aramaico. O hebraico só se falava dentro das sinagogas. Tanto é que Paulo, quando ele entra numa sinagoga falando em hebraico, ele chamou a atenção. Eram somente os intelectuais religiosos. E Jesus falava várias línguas, inclusive o hebraico, lógico. O aramaico e o hebraico. Se nós pararmos para refletir, vamos lá. O aramaico foi traduzido para o grego. Guarda bem. O aramaico para o grego. Só aí já dá uma confusão danada. E depois para o latim, mais uma confusão. E aí surge Lutero na Alemanha, imprimindo a primeira Bíblia, criando aquela reforma protestante, traduzindo para o alemão. Vamos lá, aramaico para o grego para o latim, latim para o alemão. O alemão com aquela visão mecanicista, bem mecanicista, eles são bem racionais. E depois vem para o português. Ah, meu Deus do céu! O que tem de religiões aí confundindo, que a palavra, uma vírgula, pode mudar tudo. Então, dá para imaginar quantas interpretações vieram antes de Kardec e continuam vindo, porque poucos acessam as obras de Kardec. São 2 a 3% de espíritas. Vem devagarinho aumentando. Então, é uma confusão. Babel é uma confusão. É lógico que a espiritualidade maior contribuiu muito, era para ser pior com inspirações. Mas também a espiritualidade menor atrapalhou. Ou se atrapalhou. Então, se a pessoa não estava ali bem firme ali na tradução, dá para imaginar, a gente num trabalho simples, nós já somos aí pressionados. Imagina um camarada traduzindo uma Bíblia. A pressão espiritual em cima dele não foi fácil. Nos livros não estão mencionados, mas dá para imaginar. No Novo Testamento, não existe nada, Novo Testamento, nada em aramaico e hebraico. Tudo que se encontrou foi em grego. Olha que interessante. No Novo Testamento, o primeiro mandamento diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou repetir, sobre todas as coisas. Jesus ele disse, para chegar ao Pai, somente através do caminho, a verdade e a vida, que era através das falas que Jesus sugeriu. Nessa fala de Lucas, aí no item 1, é dito que a pessoa apegada a coisas e às pessoas negará de alguma forma o Cristo. De alguma forma, se você prestar atenção nos detalhes, está falando em desapego para poder se aproximar de Deus. Nós somos muito apegados, muito apegados. E até estou lembrando daquela propaganda, aquele site Desapega. Aquilo contribui muito, aquela palavra tem um poder. O odiar pode e deve ser interpretado, tá, como desapegar. Por que não? O amor verdadeiro desapega.
E quer ver de alguma forma um resumo disso? Vamos lá, vamos diferenciar gostar e amar, ok? Gostar e amar. A diferença está na profundidade do sentimento. O gosto de você geralmente expressa uma afeição inicial, tem ali um afeto. Geralmente eu gosto daquele que faz sentido para mim, que me traz um benefício ou que me agrada. Eu gosto. Gostar aí é se sentir-se bem ao lado de alguém, é ter amizade, ter afeição, novamente, repetindo, né? Ter afinidade com uma determinada pessoa. Enquanto amar já é diferente. Indica um compromisso emocional mais profundo. E é aí que Lucas e Mateus e Kardec, logicamente, batem na tecla. O amor transmite uma ideia de solidez, de entrega, de colocar o outro em primeiro plano. Eu estou me lembrando, eu atendi uma mocinha muito segura de si, mas o olhar dela tinha uma tristeza. E ali eu fui averiguando, conversando com ela, há tempo que ela pediu uma resposta para Deus a nível de intuição, católica ela. Possivelmente ela não sabe que eu sou espírita, de alguma forma eu evito muitas vezes entrar nessa área, a não ser quando abrem uma oportunidade, porque pode surgir aí preconceitos, considerando ali os objetivos que eu tinha. E ela foi se desacreditando, perdendo a fé. E ela foi perdendo a fé, e de alguma forma, em algumas conversas com ela, eu falei, olha, o tempo de Deus é outro. Você está pedindo uma resposta que ela não queria se abrir e não se abriu comigo. Uma jovem de 26 anos. E só dela falar no assunto, os olhinhos dela já ficam com ar de choro. Eu falei, olha, tenha paciência, acredita, continua pedindo. E não é que ela vai numa missa e o padre fez a missa exatamente para ela. Segundo ela. Exatamente, trouxe as respostas para ela. E ela virou para mim e falou, olha, eu acho que ele me ouviu. Interessante, naquela espera, na espera de acontecer, eu vou repetir, o tempo é de Deus. A gente pede, tudo bem, olha, quando a gente pede com muito amor, com muito querer, nós vamos receber. Mas existem leis aí antes desse merecimento que a gente tem que contemplar. Por isso que eu digo, é no tempo de Deus. Portanto, o amor aí é colocar o outro em primeiro plano. O sentimento do amor, ele é tão intenso que é capaz de unir essas pessoas sob quaisquer circunstâncias. Quaisquer. Se você colocou ali um empecilho, eu não consigo, opa, não tinha amor. Teve ali um relacionamento de gostar, de interesse, só Deus sabe. E isso mesmo diante das maiores dificuldades e provações que vem, e que vem até para testar o relacionamento. Agora, vamos levar para um relacionamento conjugal. Okay? Como definir um casal perfeito num texto rápido, numa frase? É aquele que, após conhecidos os defeitos, tanto de um quanto do outro, ainda no bom sentido, tiro ainda, existe o amor sincero, respeito, compreensão, continuam companheiros inseparáveis. Quem ama, protege e quer o bem. Eu vou dar aqui uma sugestão de um filme maravilhoso. Eu vou até compartilhar no grupo, ao sair daqui, ao terminar essa reunião. Eu vou traduzir, tá? Eu estou aqui com ele em inglês, mas eu posso só imaginar, guardem bem, eu posso só imaginar, com Dennis Quaid. Trata-se de um camarada que fez a vida, isso é real, é um filme real, aconteceu, do compositor de uma música gospel mais famosa dos Estados Unidos, mais tocada. Eu duvido aqui entre nós quem assistir e não se emocionar. E trata exatamente sobre o amor. Então fica aí uma tarefa. Ao invés de ficar perdendo tempo
e Instagram, aquelas coisinhas que muitas vezes. Sim, tem coisa interessante. Se está algo para trazer uma emoção positiva, algo que acrescenta. Cuidado com muitas distrações. Um pouquinho, tudo bem. Agora, se for ver bem, Kardec traz o assunto da imortalidade. De alguma forma, ele está nos preparando para se apegar muito mais, ou minto, não se apegar, desculpa, muito mais à nossa vida presente. Não se apegar a nós muito, nós estamos aqui de passagem. Então, ele vai nos preparando. A vida continua, relaxa. Relaxa, irmão. A vida continua. Ela continua. Eu já tive passagem, não vou dizer de quase EQM, mas enfim. E tem amigos que tiveram aí passagem de EQM. Bom, a vida continua. Nós estamos aqui para provar. Eu gosto de lembrar o amor das irmãs, já comentei várias vezes aqui, das irmãs Tiônia, Irene e Ágape. Irene, que tudo leva a crer, que escreveu a prece de Cáritas, que eu recomendo antes de dormir. Ao acordar também eu recomendo. São alguns minutos, nem um minuto você consegue fazer oração. Nós vamos fazer no final, a Maria do Carmo vai fazer. E vocês vão perceber, cronômetro, não dá um minuto. Né? E essas três irmãs, a Irene, que eu saiba, é uma das contribuições. E elas são amarradas naquelas toras no quintal do imperador romano, próximo lá do Coliseu, onde era a residência oficial dele. E à noite, os soldados do Império Romano pegavam os cristãos, amarravam e amarraram as três irmãs. E o soldado perguntou: olha, se vocês renegarem a Cristo, eu gosto de recordar isso, nós não vamos atear fogo em vocês, vivas, hein? Vivas. E as três foram unânimes. Nós somos fiéis a Jesus. Em outras palavras, aí colocaram aquela substância inflamável e queimaram-as vivas. Certeza que no ato uma mão, como Joana de Cusa, aparece uma mão e conduz elas uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade, uma transição maravilhosa. É quase certeza que elas não reencarnaram mais, porque eram espíritos já evoluídos. Né? Certeza. Ou possivelmente vieram aqui numa missão, que a gente nem, pelo menos eu não tenho informação. Dá-se a impressão que elas foram escolhidas. Eu vou fazer uma relação aqui, por favor, é uma hipótese. Dá-se a impressão de um verdadeiro recrutamento e seleção para tarefas especiais. Essas pessoas, é uma espécie de teste para entrar no céu, entre aspas, né? Para estar junto com Jesus nesse projeto de ajuda, sempre lembrando que nós somos grandes devedores e viemos aqui para trabalhar. Tem gente que está procurando um paraíso aqui, está procurando lugar errado, irmão. Acorda que não é o paraíso. Precisamos colocar isso nas maternidades, né? Para as pessoas chegarem, aqui não é o paraíso. Olha, e aqui, como o tempo está bem estourado, vale a pena dar uma olhadinha em Gênesis 22, quando Deus, capítulo 22 inteiro, quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E, logicamente, Deus estava testando Abraão. Né? E aconteceu, aí tem... Eu estou aqui com todos os versículos, mas se for ler, não vai dar tempo, mas pelo menos no finalzinho, e o finalzinho é interessante. Eu vou pegar aqui, vamos ver se eu busco um versículo, e Abraão foi seguindo todas as recomendações, e ele chega e conversando com Deus, ele diz, eis-me aqui, meu filho. Deus falando, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, e Abraão disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus perguntando. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, que é a destruição, meu filho. Porque o filho estava questionando no versículo. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, o seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, sobre o filho, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu, eu estou pegando aqui ao pé da letra, holocausto, uma destruição, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar. E o Senhor, com certeza, afirmando que o proveraria. Ali dá para a gente perceber a fidelidade, o amor a Deus. Então é para refletir, é para refletir. Hoje, o mal ele atua no ego e se libertar é falar não para o seu ego. Eu estou trazendo isso aqui porque é muito pertinente a interpretação correta, porque para a gente poder amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, você vai ter que vencer a si mesmo. Você não vai ter que vencer o vizinho, aquele parente que não é nada fácil. Não. É vencer a si mesmo. Eu tenho escrito isso numa parede, leio pelo menos 2, 3 vezes na semana, que é o seguinte, 4 princípios. Eu invisto muito em se autoconhecer. Inclusive, esse período de muitas tentações, eu estou de olho, porque de repente eu acho que eu sou do bem, e de repente eu vacilo. As tentações vão aumentar. A gente vem alertando aqui, não sei se todos estão conseguindo ouvir como deveria, mas enfim. Autoconhecimento pleno. Eu fico muito de olho nos desejos, pensamentos, sentimentos, com todas as imperfeições. Cuido muito do ego. Trabalho, me esforço para reduzir o orgulho, esse ego que não é fácil. Me esforço nesses estudos que a gente faz aqui, a gente acaba se desenvolvendo um conhecimento muito do moral cristão, que é uma das vertentes, esse princípio. E muita resistência e firmeza nos pensamentos. Resistir. Eu levo muito a sério esses 4 princípios. Um ateu, quase com certeza, ele deve refletir por que eu devo, o ateu, por que eu devo colocar Deus em primeiro lugar? Deixar eu, os meus familiares em segundo plano. Não estou dizendo que todos os ateus são assim. Eu conheço uma pessoa ateu que ela dá um show de bola em muitos cristãos. Não é isso, hein? Eu estou pegando um exemplo. O motivo principal, isso nós temos que ter em mente, é que quando nós somos retirados do umbral, nós aqui, nós estamos num sofrimento que nós não temos noção. Graças a Deus isso é apagado. Mas a gente sente alguns receios imaginários que a gente tem. Né? Nós somos considerados arrependidos. Foi graças a um arrependimento perfeito, porque tem o meio arrependimento, que nem um rapaz fez um outro sofrer. Eu questionei com ele, você se arrependeu? Ele foi para um retiro espiritual, super arrependido, causou um mal danado. E ele falou, eu me arrependi. Eu falei, aí eu virei para ele e falei, você se arrependeu porque você percebeu a dor do outro? Aí ele parou, né? E outra, você planejou isso tudo, né? Ele parou 2 vezes. Porque ele vinha com uma conversa, olha, foram aqueles 5 minutos que a gente tem aquela queda. Então o arrependimento é muito sério. É muito sério. Tá? Não basta eu falar, eu me arrependi. Não. Tá? É muito sério. Mas se você consegue, como nós conseguimos se arrepender, porque a dor lá não era brincadeira. Não era brincadeira. Tem muita gente que acorda aí sem agradecer, não tem noção de onde veio. Não tem. Portanto, foi dado muitas oportunidades para nós e nós prometemos trabalhar para Jesus. E chega aqui, a gente se apega. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, deixa a vida te levar. E vai. Ah, como a vida é boa. Não,
Nós viemos aqui para trabalhar, nós prometemos. Quando eu falo trabalhar, é no amor, na caridade, praticando uma caridade por dia, fazendo um esforço, ajudando grupos assistenciais. Eu venho percebendo em Bauru, nas esquinas, um aumento sensível, e tudo leva a crer que vai aumentar, se a gente pega os indicadores. Eu não quero entrar aqui nessa questão. Então, nós vamos ter muitas oportunidades para ajudar as pessoas materialmente e no psicológico, com palavras de apoio. Então, é muito importante a gente saber de onde viemos, onde estamos, para onde estamos vindo. Que vai depender da nossa escolha. São duas alternativas, o céu ou o inferno, numa linguagem bem católica. Tá? Porque só duas alternativas. Não dá mais para se enrolar, irmão. Não dá mais, cara. Se você se enrolar só com duas alternativas, você merece. Eu mereço. Todos nós merecemos, se a gente vacilar mais uma vez. Aí é muito vacilo. Como é dito aqui no interior, dormiu de botina, sim. Tem que assumir, tem que assumir. Porque a gente vê liderança que não assume os seus erros, vão deixar cair lá no tribunal de Deus. Oh, meu Deus do céu, né? Que vergonha, constrangedor. Pô, irmão, você prometeu e chega lá, fica ali na boa, né? Lá na preguiça, né? Quase preguiça, um dos 7 pecados capitais. Eu me aposentei, cara. Eu trabalhei 40 anos. Porra, cara. Pô, não foi fácil, irmão. Pô, que isso? Mas você está bem. Vamos trabalhar, gente. Você está bem de saúde? Trabalha. O trabalho equivale a uma oração. Então, olha, a regeneração está batendo aí. Todas as reuniões a gente bate, tá? Nessa tecla. Tem o microfone aberto, é só desligar. É sempre de tudo, só apertar o botãozinho. Em outras palavras, você percebe que evoluiu quando começar a pensar no outro antes de si. Lógico, uma mãe vai pensar no filho antes de si, lógico. No outro, eu vou repetir. Você só percebe se você evoluiu quando você pensa, antes de mais nada, no outro. Antes de si. Foram muitas reencarnações pensando em si. Por que você insiste tanto em se amar? Eu me amo. Irmão, você tem que se amar, mas tem uma hierarquia. É o que o estudo está dizendo. Então, olha, eu estou lembrando lá do livro Paulo e Estevão, Saulo de Tarso, quando ele foi convertido, a família toda caiu de pau em cima dele. Gerou vergonha, desgosto, virou motivo de gozações, né? E por ele abandonar tudo em nome de Cristo. E quando ele busca o pai dele magro, com fome, com problemas de saúde, abraça o pai dele e passa as explicações da conversão para o pai vira para ele e fala, olha o que o pai fez. Ele, o carpinteiro, ou eu? Olha o pai. E Saulo diz, meu pai, nós dois precisamos dele, de Jesus. Olha a fala dele, meu pai, nós dois precisamos de Jesus. O pai vira e diz, olha, já fizesse sua escolha. Vira de costas, o pai biológico, lógico, o pai biológico, sai e deixa ele com fome, com problema de saúde. Depois, mais tarde, o pai se arrependeu, mandou uma bolsa de moedas. Saulo, que não era Paulo ainda, né? Ele devolve essa bolsa e pede para o servo agradecer o pai dele. São nessas situações que Jesus constata se pode contar com o irmão. O recado é claro, claro, claro. Fidelidade plena, meia boca, Carregar a cruz é resistir a essas tentações de apego, considerando que nós temos necessidade de evoluir nas virtudes, no sentido de reduzir orgulho, avareza, luxúria, ira, preguiça, os 7 pecados capitais e outros mais. Né? Uma amiga recentemente, olha que interessante, comentou que a sua filha atua em um hospital junto à área de câncer, está bem fora de Bauru. Ela é de Bauru, mas está bem fora. E, coincidência ou não, a maior parte dos pacientes morre em suas mãos.
Ela virou para a mãe dela, que é amiga minha, falou: mãe, é incrível. As pessoas entram em tratamento e elas morrem. E essa menina que eu conheci, tive orgulho, tive o prazer e o orgulho de conhecê-la, ela sempre quis trabalhar nessa área. E ela coloca muito amor. E para ela não é fácil. E ela sofre, ela vai para casa, não consegue dormir. Nós estamos ali passando um bocado de orientação, a mãe dela é espírita também, muito bem nutrida. Né? E o que eu estou querendo dizer? Desconfia de tudo que é redondo, da tal da porta, a porta larga. Desconfia. E, em suma, porque possivelmente, se tiver uma porta muito fácil, sem dificuldades, você estará no descaminho, na inverdade e na ausência de vida, que é o contrário do caminho, a verdade e a vida de Jesus. Caminhando para o mal. Então, olha, o recado. Tem mais uma aqui, vamos só falar do Francisco de Assis, porque eu tenho que falar nele. Né? O pai dele era um grande empresário lá em Assis, Itália, e ele decidiu pela pobreza, e o pai dá um aperto nele e fala: essa roupa que você está usando, fui eu que comprei. Preciso de assistir a roupa que o pai comprou e sai andando nu. São esses irmãos que fazem parte da equipe de elite, eu estou usando esse termo aqui no nosso nível, né, no nosso plano, de elite de Jesus. Então, nós temos muitas histórias para contar nesse sentido. Reflitam nisso. O que Jesus quis dizer em aramaico e chegou em português desta forma? Porque, em outras palavras, ele está só pedindo para seguir a hierarquia, amar a Deus acima de tudo, o próximo e depois nós. De qualquer forma, é um amor, mas siga a hierarquia, senão você vai estar bagunçando o coreta. Numa empresa, você chegar lá e você é um subordinado, você dá uma de líder. Não é por aí. É uma pessoa na empresa? Como que é a hierarquia na empresa? O senhor que é diretor? Não, o diretor sou eu. Eu me amo. É mais ou menos assim. É seguir a hierarquia que Jesus sugere. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana, cumprindo a tarefinha emocionante desse filme que eu vou pôr um link no grupo. Que Deus abençoe a todos. Que assim Assim seja. seja, Rubens. Muito obrigado. Vamos então passar agora às palavras de interpretação do Dr. Deolindo. André, por favor. Boa noite a todos, né? O estudo de hoje é um estudo bem direcionado às nossas reflexões, igual foi bem comentado em vários tópicos, né? Desde o tempo da qual Jesus assim aqui esteve entre nós e da qual trouxe os ensinamentos, onde esses ensinamentos foram deturpados devido a N situações, um na forma da interpretação e depois também nas traduções. Isso ficou bem claro. E o título de hoje é Moral Estranha. Veja, o próprio título já diz, Kardec, nesse sentido, foi muito sábio, né? Quando ele já fala moral estranha, ele quer dizer, será que realmente o que está aqui veio de Jesus de uma forma fidedigna? Ou teve más interpretações? Então, nós temos que fazer reflexões bem simples, de que Jesus veio e ensinou claramente, através do contexto da fé e do amor. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, porque ali está a base de tudo, aonde nos leva a, a podermos, dentro da nossa trajetória de aprendizado e de evolução, da qual Deus assim designa a todas as suas criaturas através do aprendizado das suas leis.
e o amor é a base de tudo. Então, temos nós que entender claramente que temos que amar a todos, mas dentro do contexto do peso que tem que se dar junto a esse tópico, temos que amar acima de tudo a Deus. Tivemos vários exemplos daqueles que, assim, vieram com as missões claras de seguir a Jesus e propagar o cristianismo de forma correta. Nunca lhe foi cobrado o odiar, que é a palavra que se encontra aqui, aqueles dos quais eles amam. Nunca. Sempre foi orientado a amar, mas se libertar, para que assim pudéssemos nós não deixar com que o apego coibisse a nossa trajetória mediante as responsabilidades da qual assim temos perante Deus. Onde não coibisse a oportunidade da qual sempre temos de progredir e nos melhorar a cada dia, por podermos olhar o mundo de forma diferente, onde seguimos a nossa trajetória como seres que muitas responsabilidades temos perante o mundo, perante o próximo, na constituição de uma família, onde, em determinado momento, vamos cortar o nosso cordão umbilical da família física, da família material, seguir a nossa trajetória, veja, muitas vezes constituir uma nova família, onde ali teremos os tutelados que Deus assim nos deu, onde vai seguir a mesma trajetória, vai chegar um determinado momento que também vai cortar o cordão umbilical para que ele siga a sua trajetória. Só que temos que analisar um detalhe muito importante. Conforme nós vamos evoluindo, os valores da qual iremos dar dentro do contexto da vida são outros. Então, daí vem a calhar, né, dentro desse ensinamento de hoje, que é o de desapegar e levar um valor acima daquilo que estamos acostumados a valorizar dentro do nosso mundo físico, que é valorizar acima de tudo ao Criador, que é Deus. Daí seguir uma trajetória diferenciada, onde você irá se dedicar a auxiliar o seu próximo. E nesse auxílio que nós estaremos a levar, a oferecer ao próximo, independente que ele seja amigo ou inimigo, seja numa condição de um ser bom ou de um ser mau, seja na condição de um ser esclarecido ou de um ser totalmente ignorante, indifere. Teremos nós que olhar para eles de forma diferente. Olhar para eles não mais com dó, porque normalmente no mundo físico olhamos ao próximo quando está num estado um pouco mais de dificuldade ou precário, com dó, não. Tiraremos de dentro de nós esse sentimento, porque a dó não faz bem para ninguém. E estaremos a olhar como um ser que precisa do auxílio através das orientações, para que possam eles então se reencontrarem, se esclarecerem
e assim caminharem rumo também ao novo aprendizado, a um desapego, rumo a assumir responsabilidades mediante os erros, das quais assim se acometeram, ainda carregam-se consigo, guardados lá no fundo da sua alma, para que assim se liberte. Então aí estará realmente a nossa maior alegria, porque estamos a trabalhar mediante aquilo que Deus espera de cada um de nós quando chegamos numa condição um pouco mais diferenciada. Quando estamos muito apregoados ainda ao mundo material, ao planeta Terra, ou aos mundos de provas e expiações, que existe N mundos neste universo de Deus, temos que seguir pausadamente o nosso caminho, a nossa trajetória, onde o primeiro passo, valorizar aqueles que conosco convivem no mundo físico, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos. Ali a gente joga como sendo a base de tudo. Planeta de prova e de expiação. Tá aí exemplos que temos que ter. Mas ali também não estamos a pecar ou a errar. Não. Estamos no caminhar de um aprendizado de como exercitar a lei do amor. Depois, conforme a nossa trajetória, onde vamos buscando esclarecimentos, vamos nos desapegando, vamos olhando para o mundo de uma forma muito mais macro, porque já começamos a olhar mais para Deus. Veja, nós temos a condição de irmos nos desvencilhando daquela situação e caminhando muito mais focados naquilo que Deus quer de cada um de nós, que é o de amar o seu próximo, desejando sempre o seu despertar, o seu progresso. Não pura e simplesmente o saciar da sua fome, o saciar da sua dúvida, o saciar do seu medo momentaneamente, não. É a cura espiritual verdadeira que poderemos assim levar ao próximo. E os apóstolos assim mostraram, igual foi comentado pelo nosso irmão Davidson sobre o apóstolo Paulo, sobre Francisco de Assis. Podemos ter outros exemplos aí de desapego, onde deixou de lado a família, a riqueza, que muitas das vezes ali tinha, e foi lá se entregar, auxiliar o mais carente. E nunca se vangloriou e nunca, muito menos, ostentou-se na posição da qual assim veio adquirir e conquistou respeito e se colocou principalmente no ensinamento, não apenas da palavra, mas o ensinamento pelo exemplo, que é o que tem o peso maior na condição da qual nós assim nos encontramos. Então veja, às vezes pensamos, puxa, se tornou um trabalhador de Deus, né? Esquecendo de família, esquecendo de tudo. Não, não esqueceu. Apenas se entregou ao verdadeiro trabalho porque está vislumbrando coisas muito maiores do que nós imaginávamos perante a sua trajetória de exercitar na prática o amor e a caridade que necessário assim se faz. Então, nós também, né, neste momento em que nos encontramos, entendendo a necessidade de progredirmos sempre, de aprendermos, de nos desapegarmos, de nos fortalecermos na busca do conhecimento,
principalmente na entrega que podemos vir a realizar perante Deus mediante os nossos afazeres diários. Assim, estaremos a nos fortalecer, estaremos a nos iluminar e a nos curar interiormente. E que esta cura, a qual tanto buscamos, possa, nesse instante, vir nos envolver com todo esse amor de Deus, que estará a nos iluminar, proporcionando com que os nossos corações, nesse instante, se libertem de todas aquelas mazelas que ali foram guardadas através do tempo, purificando-os, para que possamos nós exercitar muito mais a lei do amor. Possamos nos libertar dos pensamentos não dignos da qual muitas das vezes geramos no decorrer do dia a dia de nossas vidas, onde premeditamos situações e muitas das vezes sofremos com elas sem saber se é verdade, mas criamos aquele monstro dentro de nós. Nos fechamos, nos limitamos a viver apenas num mundinho pequenininho, da qual olhamos assim como um local protetor para conosco. Não. Possamos dar abertura para este mundo, fazendo com que as mentes estejam mais iluminadas. Vigilantes, sim, mas não perturbadas e negativas. Vigilantes, mas iluminadas, esperançosas, repletas de fé e com muita determinação por vir a buscar a cada dia um conhecimento maior para esta aproximação que temos por necessidade de ter a Deus. Não devemos nos comparar a Jesus, devemos nos comparar aos apóstolos ou a esses missionários que aí estão. Mas devemos sim refletirmos nos exemplos e ensinamentos que nos deram, entendendo-nos melhor, que ao nos autoconhecer, igual foi dito também no dia de hoje, onde muito temos que trabalhar isto e proporcionar com que melhoras contínuas venham a ocorrer em nossas vidas, que significa estarmos a descartar aquilo que tanto ainda nos agride, que tanto ainda nos perturba. Não. Tenhamos nós a cada dia mais esperança, fé. Tenhamos nós consciência da base de Jesus, que está atrelada à lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo, amar a si mesmo. Respeitar as leis, respeitar a natureza, respeitar os limites do seu semelhante. E se conter para que nunca deixemos que as vaidades, o orgulho, as ostentações da vida venham
a dar predominância em nossa caminhada, porque quando assim deixamos, nos distanciamos demasiadamente de Deus. E quando seguimos o caminho de melhoras continuadas, temos que tomar muito cuidado para com isso, para não acharmos que estamos prontos e que somos melhores. Não. Sempre a simplicidade e a humildade. Sempre a fé, a esperança, o respeito para as limitações que o seu próximo, assim, tem nesse prezado momento da vida. Então, Pai amado, a Ti, neste momento, nós assim nos entregamos. Com a base máxima da Tua lei, que é a lei do amor. Onde está a voz, através de Jesus, de Ismael, de Bezerra, de Batuíra e de todos os seus mensageiros da luz e do amor, onde estão assim a nos envolver, onde estão assim a nos esclarecer, sempre abrindo caminhos para o nosso despertar e para a nossa cura, porque através desse despertar, dessas leis maravilhosas de Deus, estaremos nós a encontrar o verdadeiro caminho da luz, que nos proporcionará sempre as energias corretas e necessárias para que caminhemos fortalecido, vencendo essas barreiras negativas da qual a própria condição do planeta e do ser assim provoca na trajetória sua e de seus semelhantes. Estejamos fortalecidos, estejamos firmes dentro dos objetivos da qual colocamos de vencer todas essas barreiras negativas da qual se apresenta em nossa caminhada. Nunca desistamos de nada, sempre olhando para frente e buscando dentro de ti a tua verdade, a tua recuperação, mas principalmente a tua vitória nessa jornada reencarnatória que nos foi assim oferecida pelo Pai como sendo a grande oportunidade da nossa reestruturação moral, espiritual e até mesmo material, mediante as necessidades da qual temos de buscar o bem-estar para si e para aqueles que Deus colocou em suas responsabilidades. Tudo se completa mediante a condição da qual devemos sempre colocar da análise consciente de uma fé raciocinada perante os princípios da verdade divina. E a base está em nosso irmão maior que é Jesus. Então, assim, nós pedimos a Bezerra de que possais, nesse instante, levar também a tua luz e a tua paz a todos vós, a todos os vossos familiares, a todos aqueles que solicitaram no dia de hoje, no decorrer de vários dias, o auxílio em N situações, para que, nesse momento, essa egrégora da qual assim se constituiu
possa estar a derramar este bálsamo curador sobre todos, como também iluminando aos vossos lares, aos vossos familiares, iluminando a todos os necessitados que conhecemos, que possamos direcionar os nossos pensamentos e também as nossas orações. Porque aí já é o verdadeiro caminhar em forma de amor. Então, que Deus sempre esteja presente no coração de todos. Obrigado. Pelo ingratidão, pelas palavras esclarecedoras, de orientações que nos trouxe neste momento sobre nosso caminhar, a nossa conquista que devemos fazer, os nossos valores reais para que estejamos mais próximos de Jesus, de nosso querido Pai. Gratidão. Gratidão por todo esse carinho que nos trouxe. Muito bem. Reforçando as vibrações, vamos dividir com nossos irmãos que estão presentes no nosso grupo, precisando do nosso carinho, do nosso amor e da luz e do fortalecimento que Jesus pode nos conceder. Que todos recebam neste momento esta luz e este amor que Jesus paira sobre todos nós. E agradecendo a todos por este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, de grandes orientações, como interpretar o modo correto dos nossos pedidos, das nossas orações e o carinho verdadeiro que precisamos alimentar em nossos corações. Pedir também para todos os irmãos que estão com os nomes postados aí no nosso grupo de estudo e grupo de cura, que sejam todos iluminados e abençoados. E assim, Pai, em agradecimento a todo o momento maravilhoso que vivemos na noite de hoje, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, que pediria a Maria do Carmo que fizesse para nós. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade dos estudos, do aprendizado, e rogamos ao Pai por todos os enfermos, por todos os necessitados que precisam do teu amor, da tua luz. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte,
merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja, né? Muito bem. Eu pediria agora que todos se recolham com as suas águas em aposentos íntimos, para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes atenda cada um de vocês neste momento, para que possam receber o carinho e o amor desta equipe maravilhosa, que mantida pelo Dr. Bezerra. Uma boa noite a todos e uma boa semana.